Saúde os irmãos, papai do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quantos sorrisos bonitos, abraços calorosos. Os irmãos estão bem? Amém. Glória a Deus. Nós estamos bem porque nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar você neste momento a orar ao Senhor, curvar sua fronte, esquecer do mundo lá fora. Você que ainda não tomou os seus lugares, pode ficar à vontade. A casa é de vocês. Vamos falar com o Pai. Pai querido, Pai Santo, neste momento, Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Nós queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia, ela dura para sempre. E é por isso que nós estamos alegres. É porque o Senhor é bom e nós cantaremos da bondade do Senhor todos os dias da nossa vida. Pai, neste momento nós queremos entregar cada período deste culto, Pai. Que seja tudo para a Tua honra, para a Tua glória. Porque nós sabemos, Pai, que nós somos pó diante do Senhor, mas mesmo assim o Senhor nos ama, o Senhor nos chama de filhos. E é por isso que nós estamos aqui, Pai, como filhos, servos e adoradores, te adorar em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, repreenda todo o ataque maligno contra as nossas vidas. Nos revista, Pai, nós e nossos familiares com Teu sangue. E que nós possamos sair daqui diferente da forma com que nós entramos, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor para nós adorarmos ao Senhor com o hino do cantor cristão. Glória a Deus. Nós estamos aqui firmes nas promessas do Senhor e é por isso que nós estamos alegres. Já que o Oswaldino está... O senhor me apoia, irmão? Firme nas promessas? Por favor. Com bastante alegria. Você que pode, coloca de pé. Vamos cantar com bastante alegria, né, meu diabo? Glória a Deus.
Neste momento, eu quero convidar aqui o Ministério de Louvor, nossa ministra Milena, para nós continuarmos a adoração ao nosso Deus. Amém? Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Quem está feliz com o Senhor nessa noite? Que alegria estarmos aqui mais um dia, mais um domingo para louvar e agradecer o nome desse Deus Todo-Poderoso. E eu quero que a gente comece esse momento de louvor orando ao Senhor. Quero que você feche seus olhos nesse momento. Desliga tudo aquilo que você carregou durante o dia, as suas dificuldades. Vamos conversar com o Senhor neste momento e nos derramar na presença dEle. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso conosco. Jesus, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pai único, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor derramado sobre nós naquela cruz, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos salvou, nos purificou. O Pai nos tornou filhos, nos deu acesso ao Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Pai, toma em Tuas mãos a nossa vida neste momento, Senhor. Todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, todos os nossos medos, anseios, ansiedade, caia sobre a Tua mão neste momento, ó Pai, e possamos descansar em Ti, Jesus. Toma, Senhor, as nossas vidas todos os dias em Tuas mãos. Que esse momento seja um momento de engrandecer ao Teu nome, ó Pai, de sentir a Tua presença. Fala, Senhor, como o Senhor já tem falado desde o início do culto a cada um de nós, Senhor. Toma a vida de cada um que está aqui em Tuas mãos, aqueles que ainda estão chegando. Que o Senhor fale conosco hoje e sempre, Pai. Amém. Eu quero louvar com você agora com muita alegria, com a música Vida aos Sepulcros, porque o nosso Deus é aquele que traz vida, é aquele Deus maravilhoso que nos traz das trevas para a Sua maravilhosa luz. Vamos nos colocar de pé. Cante assim. O mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia
Salmos 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Ele restaura meu vigor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. Que linda promessa! O Senhor é o nosso pastor. De nada teremos falta se estivermos com Ele. Isso não quer dizer que a nossa vida só será vitória, só terão bênçãos, mas isso quer dizer que nós não teremos a falta dele em nenhum momento. Todos os dias Ele estará conosco. Ele nos fará repousar em pastos verdejantes. Mesmo que a gente ande sobre o vale das trevas da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor estará conosco. Diante de todas as lutas, o Senhor estará conosco. E diante disso, eu quero declarar o verso 6 que diz: certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida. Vamos declarar esse Deus bondoso, maravilhoso conosco todos os dias. Oh Deus, tua graça nunca falha, todos os dias.
continua ali como aquele braço forte que nos segura, mesmo quando nós não merecemos esse amor, mesmo quando nós estamos tão distantes, Ele está ali do nosso lado, pronto para nos abraçar, pronto para nos receber de volta, pronto para nos segurar em teus braços e dizer: eu sou teu Pai, eu te amo, eu sou fiel a ti, mesmo que às vezes você vacile, mas eu estou aqui.
Glória a Deus. Vamos continuar, né? Adorando o Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Quero convidar aqui nosso amado irmão Ailton. Paz do Senhor, igreja. A irmã Milena falou quem estava alegre aqui, estava feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz com Jesus, meu Senhor. Nós possamos sair daqui felizes e alegres, aprendendo mais e mais da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que ofertaram, pelos ofertantes, dizimistas, que o Senhor continua abençoando grandemente. Leva, Senhor, essa mensagem para as pessoas que não Te conhecem ainda, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
isso, eu quero convidar aqui à frente nosso pastor Eliomar Paixão, com esse papel de trazer a palavra do Senhor para nós. Vamos orar pelo nosso pastor? Estenda suas mãos para cá, curve sua fronte. Pai, obrigado, Jesus, por cada momento deste culto. Nós já sentimos, Pai, a Tua presença desde o momento que nós entramos neste lugar. Porque nós sabemos, Jesus, que a Tua presença é real aqui. Ó Senhor, eu quero entregar neste momento a vida do pastor Eliomar em Tuas mãos. Ó Senhor, que o Senhor venha usar o Teu servo mais uma vez como instrumento vivo em Teu altar nesta noite. Deus, em nome de Jesus, que as palavras que saem do Teu servo desta noite possam ser direto para o Teu coração, para os nossos. Em nome de Jesus, repreenda, Senhor, tudo aquilo que não provém do Teu trono contra a vida do pastor Eliomar, que o Teu servo esteja neste momento blindado com o Teu sonho. Em nome de Jesus, amém. Saúdas a igreja do Senhor Jesus com a doce paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Saúde você, viu? Que está nos acompanhando aí no nosso canal, seja muito bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Muito obrigado por você estar nos seguindo aí, nos escolheu como uma referência espiritual na sua vida. Muito obrigado mesmo. Todos que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Dá um tchau assim para eu saber. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mãe, Deus abençoe, Deus abençoe. Está cheio de mãe aqui. Deus abençoe todos vocês. Muito bem. Salinha das crianças agora, né? Maravilha. Vamos lá. Foi feita uma pesquisa, Alan, perguntando às pessoas o seguinte, Eliomar. Fazia assim para a pessoa: de qual religião você é? Aí as pessoas respondiam, a maioria: sou cristão, evangélico, protestante. Pegaram esses protestantes e fizeram a seguinte pergunta: você é um leitor diário das Sagradas Escrituras? A cada 10 entrevistados, 8 respondeu que não lia, Reginaldo, que confessava que não lia as Escrituras diariamente. A cada 10, 8 confessavam: olha, eu sou cristão, mas eu confesso que eu não leio a Bíblia todo dia. A cada 10, 8. Apenas 2 deles diziam: não, sou cristão e leio a Bíblia diariamente. Qual o problema disso? Ou será que isso traz algum problema para a vida de um cristão? Ser desleixado com a Bíblia? Será que tem algum... afeta a gente de alguma forma, sendo servos de Javé, não conhecendo as Escrituras? Será que faz algum mal para um cristão não se alimentar das Sagradas Escrituras? É mais ou menos por aí que eu quero refletir com você que está aqui, você que está aí no nosso canal. Portanto, o tema desta noite é esse aqui, ó. O servo de Deus aprovado. E aí, nós vamos para o texto de 2 Timóteo, capítulo 2. Acompanhe aí comigo, por favor. 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 14 ao 26. E depois eu vou explanar e então concluirmos o culto desta noite. 2, do versículo 14 em diante. Posso ler? Vou ler, vocês acompanhem aqui, por favor. Para quem é essa palavra, pastor? Olha o que o tema diz: o servo de Deus. Isso quer dizer que é para todos nós. Não é indireta para ninguém, mas é direta para todos. Fica mais fácil, né? Diz assim: continue a lembrar essas coisas a todos,
advertindo solenemente diante de Deus para que não se envolvam em discussão acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como um câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e de barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Ó, fujam dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Outra coisa, evite também as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam sempre em briga. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Amém? Está vindo? Volta lá no tema e depois você vai voltar no texto aí. O servo de Deus aprovado. Aqui nessa igreja, neste exato momento, eu tenho todo tipo de ovelha. Tem ovelhas que nasceram no Evangelho e já são anciãos. Eu tenho aqui também pessoas que eu batizei há algum tempo atrás. Tem pessoas que eu batizei recentemente, como Lucas. Cadê ela? Como estou vendo ali? Está lá na sala. A irmã está ali representando. Cássia Maria. Eu tenho pessoas que ainda estão se preparando para se batizar, né, Alemar, irmã, Ivane e os demais da classe de batismo. E eu tenho pessoas aqui hoje que também ainda nem deu esse passo, mas pode ser hoje o dia do seu encontro com Jesus. Amém. E por isso, que no início da mensagem eu disse que essa palavra é para todos. Da criança, que está ali me olhando, Arolá, está vendo? Ao ancião que está aqui nos visitando, é para você. A proposta dessa palavra de hoje é que você seja um servo de Deus aprovado. Mas, de que aprovação que eu e você precisamos? Nesse caso aqui, o apóstolo Paulo, para você entender o contexto, o apóstolo Paulo escreveu uma carta, não foi só uma, ele escreveu 2 cartas a um moço chamado Timóteo. Timóteo era assim, um jovem, filho da irmã Eunice e neto da irmã Lloyd. Ele tinha um pai grego, a irmã Eunice era judia, a irmã Lloyd também, e nasce Timóteo. Daí, pais e mães aqui presentes, nós já temos uma grande aprendizagem. A Bíblia Sagrada diz que Timóteo foi bem instruído nas Sagradas Escrituras pela sua mãe e pela sua avó. Já sentiu aí, né, Tereza, a sua responsabilidade de vó. Já fez seu papel com o Reginaldo
de mãe e agora precisa fazer o papel que a Lloyd fez lá de vó. Viu aí, né, Jonas? Eu estava ali de cima e vi você com o netinho aí. Você está vendo, né, Bob? A responsabilidade que está sobre os seus ombros. Instrua o seu filho desde a fase da infância. Instruir não é só dizer, vai pegar a Bíblia para ler. Bora, passa. Entra, vai pegar a Bíblia. Bora. Não, não é só isso. Instruir é, sobretudo, ser um exemplo vivo. Uma coisa é eu dizer, meu filho, vá ler a Bíblia. Outra coisa é eu dizer, meu filho, vamos ler a Bíblia. Outra coisa é meu filho já me ver lendo a Bíblia. Timóteo era assim. Um jovem, instruído desde a sua infância, ele cresceu e muito jovem, ele conhece Paulo. Paulo o adota na fé e leva ele. Quando Paulo leva ele, a relação ali se torna tão grande e tão íntima ali de praticamente pai e filho, que Paulo passa a chamá-lo carinhosamente de seu filho na fé. Paulo instrui Timóteo e Timóteo se torna logo jovem missionário. Lá vai a segunda aprendizagem. Para ser um missionário, a gente não precisa de idade. Para amar Jesus e a palavra de Jesus e falar para Jesus e falar de Jesus para as pessoas, a gente não precisa de lugar. Essa semana, e eu sempre faço isso, eu encontrei Sophie, minha filha Sophie, cadê ela? Estava aí na estante, estava na salinha, né, trabalhando. Eu encontrei Sophie, já fiz isso com Sophie, já fiz isso com Li, já fiz isso com as outras meninas aqui, Ana. E quem eu não fiz, pode esperar que vai acontecer com você. Eu encontrei Sophie com as colegas. E aí eu já cheguei, minha filha, aquela coisa toda. Perguntei para as meninas, vem cá, Sophie é da Igreja Batista, vocês sabem? Sei. Sophie já falou de Jesus para vocês? Deu sorte. Ela deu sorte, que a minha falou já. Aí eu falei, vem cá, você já foi lá? É lá na igreja de Sophie? Ela já fui uma vez. Eu falei, eu nem lembro de você. Então você vai ter que voltar de novo para poder eu lembrar. Então domingo, 7 horas, é hora de você ir. Infelizmente a menina não veio, mas Sophie fez o papel dela e eu reforcei ali. Viu? Eu não sabia, Jonas não sabia dessa história, e Sophie falou de Jesus para a amiga, para as amigas. E assim deve ser. Só que Timóteo, ele ainda foi mais além. Timóteo se transformou numa bênção tão grande nas mãos do Senhor Jesus, que logo cedo ele virou missionário, e de missionário, como o evangelho estava começando ali, a pregação na igreja, estava dando os primeiros passos, irmãos, ele conquistou tão a confiança e o coração de Paulo, que Paulo pôs ele como pastor na cidade de Éfeso. Não tem essa carta aqui que a gente lê? Efésios, ele ficou como pastor nessa cidade, jovem. E é este moço que Paulo dá um dos conselhos mais intrigantes que tem na Bíblia. Ele disse assim, Timóteo, não permita, meu filho, que ninguém te despreze pela sua juventude. O que ele queria dizer com isso? Ali não era só para Timóteo ficar, bota respeito sobre o povo, viu, Timóteo? Não. No seguinte versículo, ele diz assim, pois você tem que dar um bom testemunho para o pessoal de todas as idades, seja um testemunho vivo para todos, que maneje bem a palavra, um testemunho de fé e um testemunho para todos da sua comunidade aí. E Timóteo leva esse conselho à risca. Paulo também dá um outro conselho para ele, que eu tomei para mim logo quando eu assumi o ministério aqui. Paulo disse assim, olha, cuide das irmãs da igreja, das senhoras, como elas fossem a sua mãe, Timóteo. E cuide das irmãs jovens, como se fossem suas irmãs. Olha que coisa linda. E é assim que eu entendo que vocês são. Quando eu brinco com vocês, que vocês são meus filhos, é assim que eu me sinto. Pai de todos vocês. Claro que é uma relação espiritual. Por exemplo, hoje quando alguém me pergunta, pastor, o senhor tem filho? Eu digo, tenho 100 e pouco. A pessoa toma um susto.
Aí depois ela entende e fala, não, toda a minha igreja ali, que o Senhor me tem dado para pastorear, para cuidar deles, eu tenho como meus filhos. Aí a pessoa entende, concorda, né? Mas são filhos gerados na fé. E o Timóteo, ele entendeu isso de uma forma tão profunda, que nessa carta aqui, na segunda carta, Paulo também se preocupou em dar algumas orientações a ele. Aí Timóteo, aí Tavinho, volta lá no texto, para a gente ver aqui e a gente fechar a mensagem já aplicando. Ele disse, continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavra. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Pode deixar aí, Davi, vou seguir aí. Se a gente for ler aqui, para trás, a gente começa com Paulo falando para Timóteo nessa segunda carta, incentivando ele à fidelidade. Na sequência, no capítulo 2, ele começa a entrar nessa ideia de preparar a igreja, de orientar a igreja, para não ficar entrando em debate que não chega a lugar nenhum. Ele lá na frente vai dizer que isso só causa confusão, briga, discórdia, e ninguém é salvo discutindo. E ele vai orientar Timóteo o tempo todo a sempre usar a mansidão e a paciência, sobretudo com aqueles que ainda são novos na fé. E Paulo continua falando com ele, versículo 15, procure apresentar-se a Deus. Aí vem o conselho mais famoso da segunda carta. Procure, Timóteo, apresentar-se a Deus aprovado. E para ele, Paulo, que forma é essa aprovação? Ele mesmo explica. Ele diz assim, aprovado sabe como? Como obreiro que não tendo que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Deixa eu dizer uma coisa séria aqui para vocês. Nos meus momentos, sim, conversando com o Senhor, tem aquelas coisas que a gente sempre repete nas orações, né? Uma coisa que eu sempre repito é, Senhor, me ajuda a estar na Tua presença sem ter que me envergonhar. Eu pergunto para você que está aqui nessa noite, seja sincero com você mesmo. Eu sei que é duro o que eu vou te falar, mas é preciso. Como eu não vou envergonhar vocês, nem quem está em casa, é uma relação íntima entre você e Deus, então eu posso te perguntar, eu fico à vontade. Nesta noite, diante do Senhor, tem alguma coisa que envergonharia você estar servindo a Deus? Tem alguma coisa que você está fazendo que sabe que está errado? Tem alguma coisa que você está fazendo, está ali, ninguém sabe, mas você sabe. E o mais específico disso tudo, Deus sabe. Eu lhe pergunto, se Deus sabe, e se você sabe, para que você vai continuar fazendo? Para que você vai continuar errando com consciência de que está errando, o que é o pior, meu irmão? Paulo está falando com Timóteo aqui, Timóteo, cuidado, procure apresentar-se. E aí, note que ele não está falando, procure se apresentar para as pessoas, ele está falando, procure apresentar-se a... E de Deus, ninguém pode fugir. Meu irmão, minha irmã, olha que interessante, mesmo que eu venha para a igreja todo errado, mesmo que você venha para a igreja todo errado, eu e você vamos enganar um ao outro. Mas diz o salmista Davi, qual de nós podemos fugir da aparência e dos olhos do Senhor? Qual de nós? Levanta a mão. Quem pode? Quem pode aí? Olha a profundidade que Davi disse. Davi disse assim, ó, Senhor, para onde eu fugirei da tua face e do teu espírito? Pois se eu subir ao mais alto céu, o Senhor está. Se eu descer ao mais profundo do abismo do mar, o Senhor lá está também. Para onde fugirei da tua face ou do teu espírito? Pois eu ainda estava lá no ventre da minha mãe. E no ventre da minha mãe eu ainda estava informe, ou seja, eu não tinha forma, eu era um embrião. Eis que o Senhor já me chamava lá pelo meu nome. Como fugirei da tua face ou do teu espírito? Meu irmão, aprenda com Timóteo. Seja um jovem temente a Deus. Seja um jovem exemplar, que
que se apresenta para fazer a obra de Deus, se apresenta na casa de Deus, se apresenta na sua vida diária, porque às vezes a gente entende que se apresentar a Deus é só vir aqui no altar, né? Vir aqui, tocar, cantar, fazer coreografia, fazer teatro, pregar. Não. Eu posso dizer para você que apresentar-se a Deus também é como eu encontrei Sofia ali na rua? Sim ou não? Sim. Em qualquer lugar que eu e você estiver. Lembre de uma coisa que é o que acontece comigo, eu vou compartilhar para você também lembrar. Eu já falei isso aqui, quando eu chego em algum lugar que eu vejo uma placa assim, quando na recepção assim, sorria, você está sendo filmado. Já viram, né? Várias vezes. Lembre-se do Senhor quando isso acontecer a próxima vez. Pense, alguém está numa sala lá no monitor me olhando. Mas essa pessoa só está me olhando porque essa câmera está aqui. Mas o meu Deus nem precisa dessa câmera. Aonde quer que eu vá, o que quer que eu faça, os olhos dele estão direcionados sobre a minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, faça como Timóteo. Procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. E o que é que Paulo está querendo dizer com esse aprovado? Ele explica antes. Aqui em cima ele fala, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Tem alguma coisa que está te envergonhando? É noite de você consertar. Chuta o pau da barraca, larga tudo, não se envergonhe, não fique com vergonha na presença de Deus, porque eu sei o que é isso. Eu sei o que é sentir o melhor sentimento deste mundo e sei o que é também sentir o pior sentimento deste mundo. E para quem não sabe, eu vou contar para você. A melhor sensação que existe na face da terra é você poder fechar os olhos e dizer: Pai, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, Senhor. E aí você começa a falar e ter certeza de que sua oração está chegando no trono da graça de Deus. Eu sei o que é isso. Esta é a melhor e maior sensação que o ser humano pode sentir. Mas eu também sei, a pior sensação que um ser humano pode sentir é de você fazer a mesma oração: Pai, louvado seja o teu nome, e começar a orar ali. Daqui a pouco você abre os olhos morrendo de vergonha e vê que sua oração bateu no teto e voltou para você. Esta é uma das piores sensações que um ser humano pode sentir. Eu já senti isso. Eu sei que em algum momento da sua vida você também já sentiu. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, por favor, não sinta isso mais não. É uma escolha diária minha e sua. E a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, conserte o que está errado na sua vida. Você que está em casa aí, sabe que está fazendo alguma coisa errada. Sabe que está se apresentando a Deus de forma reprovada, ao contrário do que Paulo falou, sabe? Então, meu irmão, procure apresentar-se aprovado. Peça perdão, abandone e siga. E aí Paulo diz, aprovado, sem ter que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. O que é que Paulo queria dizer com isso? Preste atenção. Paulo cita dois nomes aqui, Fileto e Mineu. Esses dois irmãos aqui começaram a espalhar uma heresia tão grande, que é coisa ruim, persegue a gente às vezes, até na vida toda, né? Essa heresia que eles falaram lá, existe até hoje. Qual, pastor, a heresia? Eles estavam dizendo que a ressurreição que o Senhor promete, que nós estamos esperando, já tinha acontecido, Camilo. Lá no primeiro século, eles estavam dizendo, a ressurreição já aconteceu. Não sei se eles falaram isso, porque lembra que na morte de Jesus, muitos ressuscitaram? Pode ser que eles ficaram impressionados com aquilo e começaram a espalhar. Essa heresia dá-se o nome de gnosticismo. Este gnosticismo, eles foram uma pedra no sapato do Evangelho. Ali no primeiro século, os discípulos de Jesus, os primeiros discípulos, os discípulos dos discípulos, sofreram com essas coisas no primeiro século. E hoje, 21 séculos depois, ainda tem gente que acredita nisso. Que a ressurreição já aconteceu
E se a ressurreição já aconteceu, eu e vocês que estamos aqui, já somos tudo besta. Estamos pregando, ensinando um Jesus que não existe mais, uma Bíblia que não vale de nada, um Deus que está lá no céu e que a gente está tudo esquecido aqui agora. Já aconteceu, por isso que é uma heresia. E eu e você cremos que a ressurreição ainda vai acontecer. O apóstolo Paulo fala lá na carta dele aos Tessalonicenses que no dia da ressurreição, no dia da volta de Jesus, os mortos vão ressuscitar primeiro. E nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados com o Senhor. Amém? Eu acreditei que isso ia acontecer em 2023. Eu falei aqui com vocês. Mas você que está ouvindo isso pela primeira vez, você que está em casa, eu não fiquei aqui predizendo nada não, tá? Não fiquei dando data não. Pelo cenário que estava acontecendo, eu fiquei, rapaz, eu acho que Jesus vai voltar esse ano. Não sei se era mais uma vontade minha ou era o cenário que eu estava vendo. Muito bem. A história se segue na conversa. Paulo diz assim para ele: evite as controvérsias inúteis e profanas, pois os que são o que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como um câncer. Entre eles está Himeneu e Fileto. Estes se desviam da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Viu que afetou algumas pessoas? Alguns lá se desviaram e acreditou nessa ideia. E infelizmente até hoje, quem aqui não conhece alguém que já esteve na presença do Senhor e hoje está longe, distante do Senhor, com cada pensamento louco? Com certeza alguém conhece, ou um parente, ou um amigo, ou um vizinho. Só abrindo um parênteses aqui. Essa semana eu vi um podcast de um cristão contra várias religiões, vários satanistas, e ali aquele cristão ficou debatendo com aquele povo, e aquele povo com aquele cristão, e aconteceu exatamente isso aqui. No final das contas, ninguém creu na ideia de ninguém, e foi 1h30 de conversa jogada no vento. Ao invés de você, irmão, estou falando isso porque acontece. Às vezes você pegar um outro irmão de uma outra denominação e ficar discutindo quem está certo, você e ele, fala assim, vamos fazer o seguinte, vai você evangelizar o seu povo, que eu vou evangelizar o meu. E vai falar de Jesus para quem não conhece. Ao invés de você ficar perdendo tempo, discutindo com fulano, com ciclano, que batista que está certo, que assembleia que está certo, que não sei quem que está certo, meu irmão, não perca tempo com isso não. O apóstolo Paulo orientou aqui, e eu também dou o mesmo conselho para vocês, reforço o que Paulo disse. E aí ele continua e diz assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. Qual é a inscrição? O Senhor conhece quem lhe pertence. E ele dá outro conselho, diz: afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Está vendo? Não dá para a gente confessar o nome de Jesus, dizendo eu quero aceitar Jesus, se batizar e viver errado. Não dá. Olha o que Paulo está dizendo aqui, está escrito: aquele que confessa o nome do Senhor, ele afasta-se da iniquidade. Para você que não sabe, iniquidade é o mesmo que pecado. Afaste-se do pecado. Lute todos os dias, afaste, fuja. A palavra até diz: fuja. Se for mais forte do que você, fuja. Mas não brinque com isso não. Versículo 20. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Irmãos, se você se colocar na presença de Deus, de forma... Qual era a exigência de Deus para que fosse feito o sacrifício lá na época? Era qualquer animal que se pegava? Quais eram as especificações? Precisava ser sem defeitos. Por isso, e a gente falou sobre isso hoje de manhã, somente Jesus teve a capacidade de morrer por toda a humanidade, porque só ele era sem defeitos, perfeito, e pôde ser molado e morto, e o sangue dele purifica-nos de todo pecado.
Então, se você for assim, vivendo como Paulo estava aqui instruindo Timóteo, afastando-se do pecado, deixando tudo que é de errado, você vai ser um vaso de honra, meu irmão. Deus vai te usar. Deus vai operar maravilhas através de você, como Deus já tem feito com tantos aqui, ó. Agora, se você andar errado, se você ficar fazendo aquilo que o Senhor reprova, se em vez de fugir do pecado, você se aproxima dele, olha o que o texto diz sobre você, você vai ser um vaso de desonra. E aí você vai ser motivo de chacota. Ah, pastor, mas o que eu faço ninguém sabe, só eu sei. Ninguém te aponta porque ninguém sabe, mas o pior de todos sabe, o diabo. O que é que a Bíblia diz que o diabo faz? Ele nos aponta, nos acusa. Imagina, é porque eu e você não temos essa experiência, graças a Deus até, de ficar, do diabo chegar na nossa frente, aparecer para a gente e ficar falando. Mas no mundo espiritual essas coisas acontecem, queridos. O diabo aponta o que você faz de errado. Escute isso. O diabo aponta o que você faz de errado. Mas graças a Deus que temos o Espírito Santo. E ele nos convence. E é ele que faz a gente ficar choroso, com aquele nó na garganta, com aquela vergonha, doido para poder a gente voltar, abrir o bocão, pedir: Senhor, me perdoa. E aí o Espírito Santo nos perdoa, nos renova, nos fortalece e a gente consegue seguir. Graças a Deus. Mas não permita que o diabo fique te apontando, não, minha irmã, meu irmão. Versículo 22, ó, falei, e Paulo reafirma, ó, fuja. Eita maravilha, hein? Fuja dos desejos malignos da juventude. Qual é o desejo da juventude que Paulo está falando? O que é que o jovem deseja? Na minha época eu não via tanto, mas hoje o que eu mais vejo é jovem querendo ser rico. É o que eu mais vejo, jovem querendo ser rico. Repara, aí eu fico, você está fazendo o que para ser rico? Nada. O jovem quer ser rico sendo influencer. Grava alguma coisa, aquilo viraliza e ganha um monte de dinheiro, é verdade. Junto com esse dinheiro vem o quê? Droga, pornografia, todas essas porqueiras que o mundo propõe, bebida, mulher a rodo, aí carro. Vê como nós temos vivido um mundo de tanta ostentação. Vê como é que os cantores andam hoje, com peso, com aqueles colar assim, ó, cheio de ouro, para que aquilo? Com as mãos tudo cheio de anel, aí fica balançando dinheiro assim, ó, e os outros bobinhos que estão do lado de cá, acredita, aquilo na maioria das vezes é tudo Michelin, aquele papel, aquele dinheiro é tudo impresso, e ele está ali, os carros é tudo alugado, as casas é alugada, ou está a casa de alguém, filma aqui, aí vai lá, e fica passando uma vida irreal para as pessoas. O que é que as pessoas desejam? Aquela vida. E desejando aquela vida, ela vai se enquadrar no que Paulo está dizendo aqui, meu irmão, acorde. Paulo está dizendo, fuja desses desejos, dessas loucuras que te aprisionam nesse mundo. Ó, fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor, a paz, com aqueles que de coração puro invocam o nome de Jesus. Fuja dessas coisas. Não queira não a vida que os outros têm, não. Queira a vida que o Senhor quer para você. A pergunta é, e qual é a vida que o Senhor quer para você? Totalmente contrária a isso aqui. Deus quer você simples, humilde, na presença dEle, cheio de temor, de amor, de paciência, para compartilhar com os seus. É isso que o Senhor quer. E aí, finalizando, ele diz, versículo 23, evite, de novo, ó, evite as controvérsias, que ele chama de tolas e inútil. Por que tola e inútil? Porque não chega em lugar nenhum, meu irmão, minha irmã. Evite isso, essas controvérsias, tola e inútil, pois você sabe que acaba como? Em briga. Aí ele vai dizer, em vez disso tudo, Timóteo, faça o seguinte, ó,
Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, Timóteo. Eu vou confessar uma coisa para vocês. É coisa de Deus, isso é de Deus, presta atenção. Toda vez, Cláudio, que eu estou com aquele negócio, questionário, que bota ali personalidade, se tiver lá, eu marco eu nervoso. Eu sou nervoso. Eu não sou paciente, eu não sou calmo. Se tiver ali nervoso, eu marco nervoso. Aí por que eu estou te falando que é de Deus o que eu vou te dizer? Porque a maioria das pessoas fala assim, pastor, eu te admiro tanto, não sei como você tem tanta paciência. Aí eu falo, não, de onde é que esse irmão vê isso? Aí eu me lembro, aqui o que a palavra diz. É Deus quem dá. É Deus que me dá a paciência com as pessoas. É Deus que me dá a paciência em lidar, em tratar os problemas, as dificuldades. Vem de Deus, porque é de mim mesmo. Meu irmão, minha irmã, eu seria como a maioria de vocês. O que é que a maioria de vocês fala comigo? Pastor, se eu fosse o senhor, Deus me livre. É o que eu mais ouço. Pastor, se eu fosse o senhor, já tinha largado. Se eu fosse o senhor, já tinha feito isso, aquilo, outro. Aí eu sempre digo, se você fosse eu, você estaria fazendo a mesma coisa. Você estaria fazendo exatamente a mesma coisa. Porque eu aqui com vocês, irmãos, eu nunca posso pensar em mim. Essa é uma coisa. Segunda, eu nunca posso pensar em só um de vocês. Eu sempre tenho que olhar para vocês como um todo. Sempre. Tudo que eu faço. Tudo que eu faço por você, pode saber. O pastor fez isso aí por mim, mas ele fez isso pensando em todo mundo. Por quê? Porque é assim que o Senhor entende o pastoreio. É assim que o Senhor entende o cuidado. Toda vez que Paulo falou com Timóteo, ele falou sempre para com todos. Ele não falou para com alguns. O único que ele falou específico foi, Timóteo, cuidado com as viúvas, cuidado com as mulheres, as anciãs. Trata elas como se fosse sua mãe, meu filho. E as jovens, as meninas, você trata como se fossem suas irmãs. E Timóteo, um jovem pastor, teve que assumir uma igreja, no início, muito mais difícil do que eu. Porque eu sou aqui pastor, mas a história da igreja já tem 21 séculos. E ele foi pastor jovenzinho no primeiro século, onde estava tudo começando. E por fim, ele diz, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Outra coisa, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Mas os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando ao conhecimento da verdade, para que assim volte à sobriedade e escape da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazer a sua vontade. Quanta gente está, olha que absurdo eu vou dizer, mas é verdade, quanta gente está aprisionado mesmo estando na igreja. Você sabia disso? Vou dizer outro absurdo, mas é verdade. São 8h14. Nós estamos finalizando o nosso culto agora, 8h30. Em vários lugares do Brasil, aqui, da nossa federação aqui, está tendo um culto. Nós temos aqui 100 e poucos membros. Tem igrejas, irmãs nossas, que tem 200, 300, 1.000, 2.000, 3.000. Eu conheço igreja que tem até 30.000 membros. 30.000. Agora o que eu vou te dizer. No dia que Jesus voltar, a minoria vai estar com o Senhor. Oi, pastor, mas não está todo mundo na igreja? Estar na igreja não significa que está tudo certo. É grave o que eu estou lhe dizendo, é ruim ouvir isso, né? Mas por que é bom você ouvir? Por que é bom eu ouvir? Porque nos faz refletir. Se eu estou no seu lugar e sentado ouvindo o meu pastor dizendo isso para mim, já me gera uma pergunta dentro de mim. Opa, onde é que eu entro nessa história? Se Jesus volta agora, eu estaria nesse escopo que o pastor está falando? Ou eu estaria no muito perdido, que está aqui aprisionado, fazendo tudo isso que Paulo falou para Timóteo não fazer? E aí? Essa é a resposta que você tem que dar fazendo o seu autoexame.
Portanto, meu irmão, minha irmã, é por isso que eu e você precisamos viver diariamente, com sinceridade, o Evangelho. Por isso que eu e você devemos, com sinceridade, fazer a obra de Deus. Lembra aquilo que eu falo com vocês? Quando você estiver em casa desanimado, e você não tiver força para vir correndo, vem andando. Vem andando, passe devagarzinho do que o outro, mas venha. Se você não aguentar vir andando, venha de joelho, mas não fique em casa. Se você disser, o pastor, eu estou tão fraco que eu não consigo ir nem de joelho, minha irmã, venha se arrastando, assim, pela rua, se arrastando, mas venha, porque é tudo que o adversário da sua alma não quer, é que você chegue aqui, porque ao chegar aqui, você vai ouvir a poderosa, potente, tremenda palavra de Deus, e vai voltar para casa todo animado do Senhor. É por isso que eu digo a você, meu irmão, minha irmã, eu nunca vi ninguém, nesse meu tempo de cristão, dizer para mim, pastor, eu vim desse jeito que o senhor falou, e estou voltando pior ainda para casa. Nunca vi. Eu nunca vi ninguém dizer assim, pastor, eu vim arrastando do trabalho, eu estava cansado, desci logo no ponto, e já entrei aqui, porque se eu fosse em casa eu tomar banho, eu não ia conseguir voltar. Por isso eu já vim de farda mesmo. E dizer, pastor, no final do culto, dizer assim, pastor, estou saindo mais cansado do que eu entrei. Nunca vi. E nunca vou ver. Porque se isso acontecesse, essa palavra aqui seria mentirosa. Essa palavra tem poder, meu irmão. Ela nos enche, ela nos revigora, ela nos deixa com essa paixão, ela nos deixa com esse vigor, com esse amor. Mas, se você se trancafiar em casa, você só vai ficar assim mesmo, triste, desanimado, abatido, ninguém me vê, ninguém lembra de mim, não sei o que, com essa choradeira, que a gente fica mesmo, quando o desânimo bate, é assim que a gente fica. Portanto, não fica assim mais não, em nome de Jesus. Vem para cá ouvir a boa, perfeita e agradável palavra de Deus. Chegar aqui, você vai ouvir a mensagem, você vai ouvir os louvores entoados pelos irmãos aqui no louvor. Aí você vai ouvir a ministração, aí você vê uma oração, aí você tem o prazer, o privilégio de devolver o seu dízimo, a sua oferta. Aí te quebra no final, você ainda ganha um abraço do pastorzinho ali. Como diz a Valentina, meu pastorzinho. Você tem um abraço ali do seu pastor ali, que lhe dá aquele abraço aconchegante. Antes do final do culto, aí daqui a pouco você vai levantar, você vai abraçar alguém. Gente, isso a gente não sente em casa. Isso você só sente aqui. Então agora, quando você ficar lá, abatido, desanimado, triste em casa, não vou hoje não, lembre dessas palavras. Lembre do apóstolo Paulo. Lembre do que o Senhor tem para mim e para você. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus em Cristo nos abençoe e que essa palavra possa sacudir você. Conserta o que está errado e segue. Por quê? Está vendo o tema? Por quê? Está vendo o tema? O tema diz o quê? Que eu e vocês devemos ser servos de Deus reprovados. Tá, eu errei, foi? Porque Deus espera que nós sejamos servos de Deus aprovados. E para estar aprovado não é enganando o pastor. Para estar aprovado é estando em paz, né, com o nosso Deus. O pastor vai ser consequência. Pronto, preguei, mensagem acabou, são 8h20. Tenho duas coisas para lhe dizer. A primeira, você entendeu a palavra, a mensagem foi direta no seu coração, não foi? Então ela agora precisa de uma resposta. Vocês que me conhecem sabem que eu não fico insistindo nisso, porque é uma decisão particular e pessoal sua. Mas você ouviu de forma clara e explanada aqui, versículo por versículo. Então eu quero te perguntar, como ministro do Evangelho de Jesus, você que está aqui nessa noite, que ainda não é um cristão, ainda não é um Timóteo da vida, mas quer ser, quer se enquadrar nessa história toda que eu contei, quer servir a Deus com verdade, com sinceridade, você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, quer servir a Ele, quer se preparar, se batizar e seguir sua vida? Se você quiser, fala assim, pastor, eu quero aceitar Jesus nessa noite aqui com vocês, levanta a mão assim para eu saber. Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer esse compromisso com o Senhor Jesus? Não?
Pronto. Segunda pergunta. Você que está aqui, ou que está aí, estava na igreja, mas por alguma razão você deu aquela desanimada, aqueles baques da vida, e ouviu essa palavra. Hoje é o seu dia de retornar. Quer retornar? Quer recomeçar de onde você parou? Fala, pastor, eu quero, ó, sabe, Ju, eu quero. A partir de hoje eu quero retornar para o Senhor Jesus. Tem alguém aqui? Tem alguém em casa aí? Também não? Tem certeza? Pronto. Então, se não tem, eu vou te fazer um pedido. Amanhã, pessoal, todo mundo aqui da igreja recebe este culto, esse mesmo culto aqui, editado, gravado lá no canal. Peça para alguém aqui da igreja que te convidou, manda aquele culto de novo, que eu quero ouvir aquela mensagem toda de novo. E se você mudar de ideia, domingo que vem, você me conta. Tá bom? Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, por este culto maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Obrigado, meu Deus, pela vida da tua igreja, que aqui se reuniu para falar do teu evangelho, para meditarmos na tua palavra. Nós viemos adorar o teu nome, meu Pai, e adoramos o Senhor, e agora estamos voltando para casa com o coração sacudido e alegre, meu Pai, no Senhor, porque o Senhor bradou os nossos corações. Obrigado, meu Pai, porque quando o Senhor fala conosco, não é para nos envergonharmos, é para consertar nossas vidas. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus zeloso, bondoso, misericordioso. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Obrigado pela vida de cada visitante que está aqui, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom e tem feito coisas maravilhosas na vida da tua igreja. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O pessoal me informou aqui no meu fone aqui no ouvido que hoje tem uma cantina de munguzá. Para quem não conhece munguzá, munguzá é o mesmo que vocês chamam aqui de canjicão. Tudo que for vendido nesse munguzá de hoje vai ser diretamente enviado para a nossa junta de missões mundiais, para o sustento dos missionários ali no campo. Talvez você não goste de munguzá, mas você quer ofertar a si mesmo. Vá lá e deixe pago para alguém. Fala assim, irmã, eu não gosto de munguzá não, mas eu quero deixar pago aqui. O primeiro que vier aqui, a senhora pode abençoar ele. Dá para o pastor que ele é da Bahia, ele gosta. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Última coisa, pega o irmão que está do seu lado aí, com carinho, tá? Com carinho. Pega ele e levanta ele assim, levanta ela aí, levanta ele. Agora você vai dar aquele abraço que eu falei lá que você daria. E fala no ouvido dele, foi um prazer estar aqui ouvindo essa palavra com você. Fala com ele, fala com ela. Olha para quem está atrás de você, quem está atrás. Fala. Isso. Fala quem está do lado, do outro. Isso. Que coisa linda. Bora fechar? Olha só. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Louve. Cadê, viu? Vem, amigo. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Sua mão assim no seu coração, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos que aguardam a volta do Messias Jesus, hoje e para sempre. Oh, glória! Vou lá com a porta lhe esperar e vocês podem continuar cantando e saindo depois. Deus abençoe!